Vamos aplaudir o nome dele dando glórias. Aleluia. Pegue na tua mão a Bíblia Sagrada. Quantos creem que há poder na palavra de Deus? Diga glória a Deus. Quantos creem que há poder na palavra de Deus? Diga glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o verso de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o verso 19 é o texto que nós vamos ler. Quantos creem no poder da palavra de Deus? Digam ô glória. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o verso de número 19. Os amados encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vamos recapitular? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Levante a tua mão, a Bíblia para os céus, e diga: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, fale comigo através da sua palavra. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Podei-vos assentar, e aos que tiverem razões para serem gratos a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus de vitória. Vamos lá, mais forte, batendo palma e dando glória a Deus, igreja. Isso, mais forte, palmas e glórias. Meus irmãos, Deus, Ele colocou no meu coração para tratar com os irmãos na noite deste dia sobre algo bastante importante. Você já deve ter observado que a igreja do presente século, ela tem uma dificuldade muito grande de aceitar alguém que ele pecou. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, se não, eu vou lhe dar alguns detalhes para que você recobre a sua memória. Imagine você, alguém que ele cometeu qualquer deslize, qualquer pecado, e este alguém passou por um período de disciplina, e agora que este está arrependido, ele volta a exercer as suas atividades normalmente. Por quê? Porque ele já demonstrou arrependimento, ele já passou pelo período da disciplina e agora está sendo reintegrado paulatinamente nas suas atividades. Geralmente, o que acontece? A igreja tem dificuldade de aceitar esta pessoa ao ser restituída ao corpo de Cristo. E seguramente, as pessoas, algumas das pessoas da igreja, vão olhar para esse indivíduo com um olhar torto, vão olhar para esse indivíduo com um olhar de julgamento e vão dizer a eles: olha, mas esse aí não é aquele que pecou? Esse aí não é aquele que falhou? Este aí não é aquele que cometeu tal deslize? E aí, pensando um pouco nisso, o Espírito Santo ministrou algo em meu coração. Um dos critérios e requisitos para que nós alcancemos a salvação é o arrependimento. Se nós não nos arrependermos, nós não vamos conseguir ser beneficiados com este favor, com esta oportunidade de ir morar nos céus com o Senhor. E por que as pessoas têm dificuldade de aceitar alguém que se arrepende? Porque eu mesmo, que tenho essa dificuldade, não passei por este processo do verdadeiro arrependimento. Então, se eu não me arrependi dos meus pecados, eu não alterei a minha conduta. Uma vez que eu não me arrependi dos meus pecados, não houve uma transformação na minha vida. É por isso que eu tenho a dificuldade de entender
quando alguém arrependido é perdoado por Deus e ele é reinserido no seio da igreja. O problema maior é, se eu não aceito quem está arrependido, logo eu tenho necessidade de me arrepender dos meus pecados. E aqui eu já quero dar uma palavra a todos que olham com olhar torto. Para quem se arrependeu e foi perdoado e você rejeita esta pessoa, carta de Paulo aos Romanos nos declara que todos, sem exceção, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então, uma vez que todos nós pecamos, há uma necessidade em todos nós de arrependermos dos nossos pecados. Há uma necessidade em todos nós de ter uma mudança extraordinária em nossas vidas, a fim de que nós alcancemos a salvação. Então, há uma necessidade na igreja de se arrepender. E nós precisamos viver e compreender melhor sobre arrependimento, porque tem alguns sentimentos que nós sentimos, que ele se parece com arrependimento, mas não é um verdadeiro arrependimento. Nós, algumas vezes, quando pecamos, nos sentimos envergonhados, e a vergonha nos faz ficar triste e nos afastar do seio da igreja. Isso não é arrependimento. Nós, às vezes, sentimos um remorso, e ter remorso também não é arrependimento. Por que ter remorso não é arrependimento? Porque o remorso é uma administração que você faz das consequências dos atos que você cometeu. Ou seja, eu estou com medo. Ou seja, eu estou preocupado. Ou seja, eu tenho algo a acertar e a coisa está séria, a coisa está feia. Então eu começo a ter remorso e eu administro o tamanho da dor. Eu administro o tamanho das consequências que o meu pecado vai gerar sobre a minha vida. Isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele provoca. O verdadeiro arrependimento, ele produz em mim uma mudança extraordinária de comportamento. A pessoa que está verdadeiramente arrependida, primeiro, ela não procura dar desculpas para o seu pecado. Olha, aconteceu isso por causa daquilo. Não. Quem está verdadeiramente arrependido, ele logo ao ser confrontado, vai fazer a declaração no seguinte: eu sou falho, eu sou pecador, eu sou culpado, eu estou arrependido e eu quero alterar a rota da minha vida, porque eu preciso alcançar os céus de glória. Segundo, a pessoa, quando ela está verdadeiramente arrependida, ela tem uma preocupação muito grande em reparar o dano que ela causou. Quem está verdadeiramente arrependido, ele sabe do dano que foi provocado em detrimento do seu pecado. Ele sabe do dano que foi provocado em detrimento da sua falha. Logo, ele vai fazer o quê? Eu necessito, eu preciso reparar o dano que foi causado. Exemplo disso é o próprio Zaqueu, uma prova clara de arrependimento. Bastou Jesus entrar na sua casa, e quando Jesus entrou na sua casa, sem mesmo antes de ser apontado falhas no seu comportamento, na sua moral ou na sua conduta, voluntariamente ele já começa a dizer: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que ele está dizendo? Eu estou verdadeiramente arrependido, encontrei com o Senhor e eu quero receber essa paz e essa alegria que o Senhor Jesus ele pode proporcionar. Aleluia! Então, nós vamos entender que quando nós nos arrependemos verdadeiramente, há uma mudança do nosso comportamento. Quando nós temos um verdadeiro arrependimento, a nossa rota será alterada. E eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos bíblicos. Já falei sobre Zaqueu, mas exemplos de pessoas, personagens na história bíblica, que eles arrependeram-se e eles tiveram benefícios em detrimento do seu arrependimento.
Todos nós aqui ouvimos constantes histórias, pregações, ministrações, palestras sobre Davi. E nós nos embasamos em Davi para falar de centenas de situações. Uma das situações que nós nos embasamos nele é para falar de alguém que é segundo o coração de Deus. Agora, pasme, este camarada, que é alguém segundo o coração de Deus, ele de fato foi escolhido por Deus, ele de fato foi ungido por Deus, ele de fato foi separado pelo Senhor. O que vai acontecer com ele? Ele vai pecar. E não foi qualquer pecado, embora pecado não tenha tamanho, mas a dimensão do escândalo do pecado dele é algo extraordinário. Ele vai cair em adultério, e além de cair em adultério, para tentar encobrir o seu pecado, ele vai fazer uma trama para que o marido desta mulher morresse em uma guerra. Olha isso. E quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, Salmo 51 vai declarar o arrependimento de Davi. Davi, ele não está com remorso. Davi, ele compreende, olha, eu pequei, eu errei. Mas Davi vai ter uma atitude que comove o meu coração. Davi vai ter uma atitude que me inspira. Logo quando ele viu que ele falhou, logo que ele viu que ele errou, ele já começou a orar e a gritar: Senhor, não retires de mim o teu espírito, Senhor. Não retire, oh glória a Deus. Levanta a mão direita para o céu, levanta a mão esquerda também. Eu quero declarar sobre a tua vida: se houver um verdadeiro arrependimento no seu coração, você vai poder fazer esta oração, e não adianta, o Espírito Santo virá sobre a tua vida, lavará você, perdoará você de todas as tuas transgressões e de todas as suas iniquidades. Ele pede perdão, e agora que ele pediu perdão, ele vai ser alcançado. E agora que ele foi alcançado por esta graça, agora que ele foi alcançado por este favor extraordinário do nosso Deus, ele prossegue. É claro que o pecado gera consequência. Deus, ele vai perdoar os seus pecados, mas ele não vai livrar você das consequências do seu pecado. Quero me ater neste primeiro momento sobre o benefício de se arrepender, utilizando a história de Davi. Ele arrependeu-se, foi perdoado e continuou no seu reinado. Um segundo exemplo que eu gostaria de citar: Jonas. Jonas, história conhecidíssima, é alguém que desobedece a Deus, e a sua desobediência faz com que ele compre passagem para um destino que não era o destino que Deus havia determinado para a vida dele. E aí, ele achando que poderia fugir do querer e da vontade do Senhor, ele vai, ok, comprei uma passagem para outro lugar, vou em Nínive nada, que conversa é essa? Cheio de problema aquele lugar, cheio de maldade naquele lugar, vou lá não, povo mau, povo ruim, tem que morrer mesmo. Esse era o pensamento de Jonas. Mas aí, Deus vai. Enquanto ele estava em viagem para Tarsis, o que vai acontecer? Uma grande tempestade. Todas as pessoas que estavam naquela embarcação começou a ter prejuízos. E quando eu digo que começaram a ter prejuízos, é exatamente porque o comandante do navio, começou a jogar os pertences das pessoas para fora do navio, a fim de que o navio ficasse mais leve e eles conseguissem atravessar toda aquela tempestade. Veja isso, alguém que não está arrependido. Veja isso, alguém que está vivendo na prática do pecado. Todas as pessoas à volta deste indivíduo começam a ter prejuízo. Vou repetir isso. Alguém na prática de pecado, ele faz com que todas as pessoas à volta dele passem a ter prejuízo. E por que eu estou sendo incisivo hoje à noite com relação ao arrependimento? Porque o remédio para o pecado é só esse: arrepender. João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem-vos um advogado justo diante do Pai para interceder em favor da sua vida.
olhe para mim, o remédio para a igreja nesses últimos dias não é outro senão: arrependa dos teus pecados. Vou repetir: o remédio que vai curar a igreja neste tempo não é campanha de prosperidade para todo mundo ficar rico e sair da miséria, não é campanha de libertação para expulsar todos os demônios, não. Se eu me arrepender dos meus pecados, se todos nós formos levados a essa consciência, o perdão de Deus alcançará a nossa vida e o favor de Deus alcançará a nossa igreja, e nós receberemos a presença gloriosa do Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Dá glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jonas, ele é um fato. Jonas, ele nos mostra que mesmo em desobediência, a graça de Deus e o favor do Senhor nos alcança. Digo isso porque o desfecho da história deste profeta é um desfecho interessante. Ele vai ser lançado em alto mar. E quando ele é lançado em alto mar, o que vai acontecer? Um grande peixe vai engolir, como diz o texto sagrado, e ele vai clamar ao Senhor dentro do ventre deste grande peixe. Observe isso. Quando lançaram ele no mar, o barco que estava vivendo aquela tempestade, as pessoas que estavam tendo prejuízo, foi só lançar Jonas, o pecador não arrependido, no mar, e houve paz, houve bonança naquele ambiente. E Jonas ainda tem jeito para ele. Não é porque ele desobedeceu que ele merece a morte, não é porque ele errou que ele merece a condenação eterna, não. Dentro do ventre do grande peixe, você pode ler o livro de Jonas, é curtinho, pequenininho, rapidinho você lê, você vai ver ele fazendo uma oração que é expressada também no livro de Salmos, quando o salmista diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. É da história de Jonas que nós compreendemos: se eu tiver no mais profundo mar e clamar por ele, ele vai ouvir a minha voz e vai atentar-se ao meu clamor. Eu quero que você levante a tua mão direita para o céu. Eu quero que você levante a tua mão esquerda também, porque esta palavra é para encorajar alguém que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Eu não estou falando para quem não é crente, não. Eu estou falando para gente que é crente, gente que participa da ceia, mas ele ainda não se arrependeu dos seus pecados, e aí ele fica gerando prejuízo para a gente, ele fica aqui gerando problema para a gente. A proposta da palavra hoje é: arrependa, meu filho, vamos sair desta tempestade. É só a igreja se arrepender que haverá bonança. É só a igreja se arrepender que haverá a presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele vai arrepender-se dentro de um ventre de um grande peixe, e Deus vai ouvi-lo, Deus vai atendê-lo, e ainda assim haverá misericórdia, ainda assim haverá o favor do Eterno, ainda assim haverá a presença do glorioso, oh, glória a Deus, do glorioso Espírito Santo. Ele vai para Nínive. Depois disso ele prega a grande conversão em Nínive, a grande transformação na vida de Nínive. Aqui eu quero abrir um parêntese e eu quero declarar algo sobre muitas vidas que estão me escutando agora. Deus já era para estar te usando, já era para você estar muito longe espiritualmente, e eu não estou aqui sendo irresponsável, como alguns de nós pregadores somos, de subir na tribuna e dizer que todos vocês vão subir aqui, vão pregar para as nações. Não é isso. Deus vai te utilizar, é exclusivamente aonde você está. Já era para Deus estar te utilizando lá no seu trabalho, para impor as mãos sobre doentes e os doentes ser curados. Já era para você estar sendo utilizado na sua faculdade, na escola onde você está, só das pessoas olharem para você, era para elas terem um sentimento de conversão, de quererem Cristo, mas pela ausência do arrependimento na tua vida, pela ausência do arrependimento da tua pessoa, não é possível Deus utilizar você. Mas a proposta é: aqueles que quiserem se arrepender, aqueles que quiserem reconhecer os seus pecados, experimentarão de uma dose da graça jamais vista, experimentarão de uma dose da graça jamais experimentada. Haverá uma transformação.
sobre você. Segure na mão de quem está à tua direita, segura. Segure na mão de quem está à tua esquerda, sacode ele e diga para ele: o remédio para nós é arrepender dos nossos pecados. Diga para ele: o remédio para a nossa vida é só a gente arrepender. Seja profeta para ele, diga: é só reconhecer os pecados, é só se arrepender, que a poderosa mão de Deus vai nos alcançar. Só se arrepender. Por que eu preciso me arrepender? Porque há necessidade do arrependimento. Eu poderia dar a você diversas razões, mas hoje eu darei apenas uma razão. E quero destrinchar um pouco com vocês. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente, porque nós não seremos poupados diante de Deus. Repito, nós precisamos nos arrepender. Nós não seremos poupados diante de Deus. Eu sei que na atual conjuntura tem muito pecado que está escondido e a gente nem sabe. Eu sei que na atual conjuntura as pessoas não sabem o valor, não sabem os benefícios de se arrepender, os benefícios de serem tratados. E o que elas fazem? Elas pecam, escondem o seu pecado e vivem num ciclo vicioso de pecar. Elas nunca vão ter uma alteração de rota. É exatamente isso que o diabo quer: escravizar o homem nos seus delitos de pecado. Veja isso: se você não se arrepende, se você não confessa, se você não faz o que a Bíblia orienta, você não será alcançado pela misericórdia. Naquele grande dia que todos nós passaremos diante do tribunal de Deus, grandes e pequenos, negros e brancos, todos estaremos lá. E você que mente muito, naquele dia o Senhor vai chamar os mentirosos: vem cá, arrependeu da mentira? Não! Lago de fogo, você vai ser condenado ao inferno. Aqueles que cometem adultério, fornicações, neste dia será chamado, e o que o Senhor vai dizer? Se arrependeu verdadeiramente? Não! Você será condenado ao inferno. E a proposta de falar do inferno não é para causar pânico e terror em ninguém. Muitas pessoas, quando vê um pregador falando que haverá condenação para o inferno, não posso te enganar, irmão, só tem dois lugares para ir: ou você está com Deus, abraçado com o Espírito Santo, ou você está no colo do capeta. Não tem outro lugar: ou é céu ou é inferno. E lendo a Bíblia Sagrada, para subir aos céus precisa arrepender, precisa se converter, precisa mudar a postura, precisa mudar o comportamento, precisa haver um arrependimento. Você consegue tapar o sol com a peneira, você consegue esconder do pastor. E eu sei que muitos que estão no ciclo vicioso de pecado, eles pecam lá e vêm aqui para a igreja, participam da ceia, cantam, e ainda nos seus corações eles ficam rindo: pastor é otário mesmo, ele nem sabe o que eu estou fazendo, pastor é bobão mesmo, ele não desconfiou de nada. Só que Jesus não é otário, os olhos dele estão em todos os lugares, e naquele dia no tribunal divino, você prestará conta, você passará diante dele. Oh, glória a Deus. E a única forma, eu não estou aqui dizendo esta palavra dizendo para você que não tem jeito. Eu não estou aqui dizendo esta palavra dizendo que você é um maldito, já condenado ao inferno. Não, a Bíblia diz que o Senhor repreende e castiga todos aqueles quanto Ele ama. E se Ele está nos falando sobre arrependimento, é porque esse é o remédio que vai fazer carimbar o nosso passaporte para a gente morar nas mansões celestiais daquele grande dia. Glória a Deus, aleluia. Não haverá conversa, não vai ter negociação, não vai ter jeito de você engambelar o Altíssimo. Repito, você não vai conseguir engambelar o Altíssimo, irmão.
Vou falar de novo. Você consegue enganar o pastor, os obreiros, seu líder de departamento, e com todo respeito, eu não estou nem aí para a sua vida. A minha função aqui não é cuidar da sua vida. A minha função aqui é pegar um manual que é a palavra e dizer para você: quer ir para o céu? É assim que faz, tá bom? Quer ir conduzir no caminho do Senhor? É assim que faz. Pastor, mas o Senhor então não está preocupado com a minha vida? Acha mesmo que eu vou ficar andando atrás de você, sabendo com quem você conversou, aonde você foi? Eu não. Eu preciso dizer para você, a palavra de Deus nos chama ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados e você terá acesso à graça poderosa e maravilhosa de Cristo Jesus. O problema é que a gente não quer arrepender. O problema é que a gente não quer confessar os pecados. O problema é que a gente quer deixar tudo escondidinho. O problema é que eu estou preocupado com a disciplina que eu vou ter. O problema é que eu não estou preocupado com a salvação que eu vou perder. As pessoas não se arrependem. Quem está preocupado com o período de disciplina que ele vai passar, não está preocupado com salvação. Ele não se arrependeu, só teve um remorso. E o problema todo é esse: que nós estamos vivendo um período em que nós queremos manter o status, queremos manter a pose, queremos manter-nos no pedestal. Não, todo mundo tem que falar que eu sou homem de Deus. Não, todo mundo tem que ver. Eu não posso sair do altar, eu não posso perder o meu cargo, eu não posso perder. Você só não pode perder o céu. A proposta é: arrependa-te hoje, reconheça os seus pecados, abra mão de tudo, mas não abra mão de morar nos céus. Levanta a mão direita para o céu, você que pode. Levanta a mão esquerda também. Eu sei que essa palavra é difícil de dar glória a Deus, mas se está doendo em você é porque ainda tem jeito, viu, irmão? Se está doendo em você é porque ainda é possível. Segura a mão direita levantada, segura a mão esquerda também. Eu quero declarar pela autoridade rema da palavra de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo vai te dar força, vai te dar coragem para você se arrepender, mas você não vai perder a oportunidade de morar no céu. Arrependa-te hoje. Aleluia. Hoje você precisa arrepender, porque Deus não vai esconder os seus pecados. Vou repetir: Deus não vai esconder os seus pecados. Vai ser exposto para todo mundo o seu pecado. Vou repetir: Deus não vai esconder o seu pecado. Você acha mesmo que você vai conseguir passar batido? Você não está enganando ninguém não, você está enganando você mesmo, meu filho. Minha mãe sempre me dizia uma frase: Lucas, não vai para a igreja brincar de ser crente, Lucas. Seja racional, não vale a pena. Você vai abrir mão de um monte de coisa e ainda vai para o inferno. Lucas, se você quer ir para o inferno, vai para o mundo direto. As pessoas estão fantasiando-se de cristãos, não querem arrepender. E como pastor, o senhor sabe que a pessoa não quer se arrepender, porque o arrependimento provoca mudança no indivíduo. O arrependimento provoca um alterar de rota. O arrependimento obriga o indivíduo que está arrependido: eu pequei, mas eu vou acertar, porque eu quero que a misericórdia dele alcance a minha vida e me transforme para sempre. Quem está arrependido, ele quer mudança. Quem está arrependido, irmão, ele não tem medo do confronto. Quando ele é confrontado, ele já se rende e fala: pequei mesmo, mas eu quero a misericórdia de Deus. Quem está arrependido, irmão, quando o dedo é apontado na cara dele, fala para ele assim: olha, isso aí é pecado. Irmão, você nem ouve a voz dele, ele já se prostra diante de Deus e diga: estenda as mãos para mim, pelo amor de Deus, porque eu careço da misericórdia divina. Deus vai começar a se manifestar no nosso meio novamente, quando nós formos levados a essa consciência: eu sou de fato pecador, mas se eu me arrepender, a graça de Cristo nosso Senhor alcançará a minha vida e mudará a minha história. O maior prejuízo da igreja é a ausência de arrependimento. O maior prejuízo da igreja é a ausência de sincero arrependimento. Não há mudança. As pessoas não são transformadas. As pessoas não experimentam algo novo.
As pessoas não experimentam uma transformação genuína. Você lembra de alguns, não estou sendo saudosista não. Quando eu digo exemplos antigos é porque a minha oração é: Senhor, o Senhor já fez uma vez, faz de novo em nosso meio. Eu nem me lembro quantas foram as vezes que eu vi em concentrações pessoas ouvindo a palavra e sem ninguém falar nada para elas, elas pegavam um cigarro, pegavam droga, jogavam. Quem já viu isso acontecer? Sabe o que é isso? É alguém que ouviu a palavra e entendeu: eu estou arrependido e eu preciso da misericórdia de Deus. Só que nós nos acomodamos, nós aprendemos a esconder os nossos pecados e a tapar o sol com a peneira. Aí a igreja começou a ficar doente, aí a igreja começou a ficar anêmica. E sabe qual é a quimioterapia que resolve? Arrependei-vos e convertei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Vou dizer mais uma vez, eu sei, isso aqui é uma bezetacil, tá, irmão? Mas o remédio para remover, o remédio para curar a igreja que está doente é: arrependei-vos e convertei-vos, porque já é chegado o reino dos céus, já é chegado o reino de Deus. Eu preciso me arrepender porque Deus não vai esconder os meus pecados. Eu preciso me arrepender porque haverá uma prestação de conta. Todos os grandes e pequenos passarão diante do Senhor para prestar conta dos seus atos. Os pequenos e grandes passarão diante do tribunal do Senhor para apresentar ao Senhor e justificar tudo o que você fez, de obras boas ou de obras más. Tudo que você fez de bom e ruim, você vai prestar conta diante do tribunal do Senhor. Pastor, eu não quero esse papo de me arrepender, ninguém tem nada com a minha vida. Prossiga dessa forma, não tem problema nenhum. Tem uma vaga cativa no inferno do lado de Satanás para você se assentar e ser condenado à morte eterna. Pastor, eu não vou confessar nada para ninguém, porque ninguém tem nada com a minha vida. Pastor, não manda em mim, líder, não manda em mim. Prossiga nessa toada, você vai a passos largos para o inferno e ainda cantando aleluia. Mas aqueles que não abrem mão dos céus, eles quando ouvem uma palavra dessa, eles já começam no coração a fazer uma autoanálise e a dizer: eu me arrependo, Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu quero a tua misericórdia, a tua graça sobre a minha vida. Os que carecem da graça, levanta a tua mão direita para o céu. Os que carecem da graça, levanta a mão esquerda também e dá um glória a Deus aí, porque a graça irá te alcançar. Eu gostaria de finalizar propondo para você uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. Se Jesus vier agora, como que será se ele manifestar nas nuvens agora? Pode ser hoje o nosso último culto. Eu posso morrer na hora que eu descer desse altar. Tomara a Deus que isso aconteça. Vamos para o céu direto. E não é porque eu sou santo não. É porque todo dia, acho que nenhum de vocês é mais pecador que eu. Mas eu aprendi isso. Eu tenho que me arrepender. E a gente precisa mudar de atitude. O problema é que a gente está na igreja há 30 anos. E a gente acha que a gente é dono da igreja. A gente acha que a gente sabe tudo. A gente acha que a gente manda em tudo. E aí a gente não quer arrepender. Mas e se Jesus voltar agora? E se Jesus vier agora? Fica de pé no seu lugar. E se ele vier agora? Eu vou orar por algumas pessoas aqui hoje. Eu vou orar por algumas vidas aqui hoje. Que você compreendeu ao ouvir esta palavra. Eu preciso mudar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso realmente alterar a rota. Enquanto a gente adora o Senhor, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. A proposta aqui não é expor quem está pecando. Aliás, se for expor, vai dar problema para todo mundo, né, irmão? Porque todos pecaram.
nenhum santo aqui. Só que tem aqueles que têm coragem de se arrepender dos seus pecados e clamar pela mudança. É só os que quiserem, tá? Quem não quiser, não tem problema. Mas os que querem arrepender-se e experimentar de uma dose de graça que você nunca antes experimentou. Se enquanto a gente adora, você vai sair do teu lugar e vir aqui na frente. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-se contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Quem quiser arrepender, venha. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Vamos de novo. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-se contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar. Quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar. Mais uma vez cante isso. Eu quero voltar ao primeiro amor. Segure na mão de quem está do seu lado. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós estamos diante da tua presença. Acabamos de ouvir a tua palavra. Não há dúvida, Senhor, que há necessidade nos nossos corações de se arrepender. Não há dúvida, Senhor, meu Pai, que há necessidade em nós de alterarmos a rota das nossas vidas. Nós reconhecemos que somos pecadores. Nós reconhecemos que somos falhos, miseráveis somos. E somente a tua graça, Senhor, é capaz de mudar a nossa vida. Pedimos ao Senhor agora, mude, Senhor. Pedimos ao Senhor agora, transforme, Senhor. Pedimos ao Senhor agora, e meu Pai, que o Senhor venha fazer uma mudança extraordinária nestes corações que estão arrependidos. Esses corações que estão, meu Deus, se derramando diante da tua glória e da tua graça. Oh, glórias ao teu nome. Que haja mudança. Que o Senhor não retire de nós o teu Espírito. Que o Senhor não retire de nós a tua presença. Que haja arrependimento em nós, para glorificar o teu nome. Oh, glória a Deus. Ao primeiro amor eu quero voltar. Cante isso, igreja. Eu quero voltar
declare isso. Eu quero voltar ao primeiro amor. Vamos cantar de novo. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-se contigo, Senhor. Feche os olhos, se derrame ao Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar. Cante isso, igreja. Eu quero voltar ao primeiro amor. Pela última vez, as vozes, eu. Vamos aplaudir o nome dele, dando glórias ao Senhor. Quantos recebem esta palavra, dão glória a Deus aí de vitória? Quantos recebem esta palavra, dão glória a Deus de vitória? Olhe para no mínimo duas pessoas e diga para ele: o remédio é arrependimento. Diga para ele. Fala com mais autoridade para ele: o remédio é arrependimento. Ainda de pé como estamos, alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus hoje à noite. Alguém afastado dos caminhos do Senhor que precisa reconciliar-se com Ele. Se tiver alguém, é só levantar a tua mão. Nós oraremos por você e ministraremos que hoje começa os melhores dias da sua vida, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Alguém que deseja? Não tem ninguém que deseja? Você deseja? Então vem cá, eu quero orar por você. Glória a Deus. Tem mais alguém que deseja? Se tiver, a hora é essa. O Espírito Santo vai abraçar a tua vida e vai fazer uma nova história. Como é seu nome, meu irmão? Como? Antônio. Está aceitando Jesus ou reconciliando? Reconciliando. Sem Jesus não dá, né, meu irmão? Quanto tempo afastado? Bastante tempo. Nós vamos orar por você. Vai começar hoje os melhores dias da sua vida pelo poder do nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Vamos entregar o nosso irmão Antônio nas mãos do Senhor. Chega um pouquinho mais aqui, meu querido. Nós vamos orar por ele. Ele é da nossa família. Ele é o nosso irmão. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos, meu Deus, colocando as mãos sobre a vida do teu filho. Estamos, meu Pai, diante do Senhor. Ele está reconciliando, meu Deus. Ele está de volta à tua casa. Ó Deus de maravilha, Deus de poder e graça, aleluia. Que o Senhor possa escrever uma nova história para a vida dele. E que o seu nome, ó Jesus, seja glorificado sobre a vida do teu filho, para a glória do Senhor. Amém, meu querido. Parabéns, Deus te abençoe. Seja bem-vindo de volta cá aos braços do Pai, tá bom? Receba um abraço dos nossos irmãos. A igreja aplauda Jesus aí, dando glória a Deus. Vamos lá, aplauda Jesus dando glória. Quem glorifica a Deus por esta vida, dão glória a Deus.